Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula da formação Tropa de Vendas. Hoje o tema é atendimento e vendas. E a aula 4 é objeção e fechamento. Como vencer a insegurança e concluir a venda. Fechar é ajudar o cliente a decidir. Objeção não é guerra, é sinal de que ele ainda precisa de você. Então, quando o cliente faz uma objeção ou várias objeções, ele não está em guerra com você. É sinal de que ele precisa da sua ajuda. Chegamos ao momento que separa os guerreiros dos curiosos. Porque todo mundo sabe mostrar imóvel e pouquíssimos sabem fechar. A maioria trava na objeção. Hoje você vai aprender que a objeção é sua maior aliada e o fechamento é só consequência de quem sabe conduzir. Pra cima, caveira, vamos iniciar a nossa aula. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante que é objeção e fechamento. Normalmente, os corretores, os vendedores, gerentes de vendas, todo mundo fica, mas o cliente é chato, o cliente disse isso, disse aquilo. Traga isso como aprendizado. É sinal de que ele não se desinteressou pelo imóvel e que o imóvel muitas vezes, né, não sempre, mas muitas vezes está dentro daquilo que ele precisa. E você precisa saber identificar tudo isso. Se você não está fechando, tem algo que está gerando insegurança no cliente. Por isso, a confiança em você em primeiro lugar, né? Mas tem algo que está gerando insegurança do cliente. Ele quer comprar, mas tem medo, dúvida, ruído, travas. Você precisa identificar. Você precisa, corretor de elite, ser o cara que limpa tudo isso da frente. Essa aula é para te dar estratégia emocional e técnica para não travar mais. Você precisa identificar tudo aquilo que está na sua frente, que está entre você e o fechamento, e tirar isso da frente, essas objeções, para você fazer o fechamento. Vamos definir claramente, mais claramente, o que é uma objeção. Objeção é uma pergunta não dita. Objeção é um medo disfarçado de argumento lógico. Objeção é um teste do cliente para saber se você acredita mais do que ele. Objeção é uma oportunidade de reforçar valor, não baixar preço. Essa pedrada. Por quê? Todo mundo, na primeira objeção, ou oferece outro produto, outro empreendimento, outro imóvel, ou já dá desconto. E uma objeção não é nada disso. Não é você baixando o preço que você vai fechar negócio, vai fechar mais negócios. Desde que ele não diga. Então, a objeção em preço, se ele expressar essa objeção em preço, você tem outras perguntas, outros argumentos para tentar entender o porquê que ele está pensando assim. Você não gerou valor suficiente para ele entender que o imóvel vale aquilo que você está pedindo. E você também tem a oportunidade de reforçar valor. Importante reforçar o valor para o cliente entender que imóvel não é preço, é valor também. Então, não adianta pagar um imóvel barato numa região que ele não quer, não satisfazendo as necessidades dele. Isso é uma furada. Agora, vamos falar sobre fechamento. Fechamento é conduzir o cliente para a decisão com confiança. Fechamento é assumir o papel de guia, não de servo.
Nós precisamos conduzir o cliente. Não somos empregados dele. A gente está lá para servir, sim, mas dentro de uma lógica, dentro de uma coerência, você está exercendo o teu trabalho e ele está fazendo o papel dele. O especialista em imóvel é você, não esqueça disso. O especialista em imóvel é você, mas por isso você tem que estar preparado para ser esse especialista e ele precisa entender que você é o especialista. Fechamento é tirar da frente a dúvida e colocar na frente a solução. Então, a dúvida, os argumentos, quando a gente, vamos imaginar, a gente trabalha muito um determinado imóvel. Então, a gente já sabe, pelos colegas, pelos outros clientes, quais são as principais objeções. Então, já se prepara, anota todas as objeções e tenha respostas emocionais para aquelas objeções. Importante, porque lá chega na hora, você não fica mudo e nem fica gaguejando. Você vai para cima e sabe exatamente, fala de trânsito, fala de insegurança, fala de preço, fala de localização, enfim, o que ele falar, você já tem um argumento, porque você já viveu isso ou outro colega já te falou isso. Qual a importância da objeção e do fechamento? Se você não domina as objeções, vira refém do vou pensar. Você não convenceu o cliente. Convencer não é empurrar. Você não deixou ele seguro da decisão que aquele imóvel é o que vai atender às necessidades dele. Se você não sabe fechar, o cliente volta para casa e esfria. Digo muito isso. A hora do atendimento é a hora da visita, é a hora do teu show. Você precisa dar o show. Porque se o cliente for para casa, dificilmente você vai ver ele pela segunda vez. Já é difícil levar, sair do digital, para o presencial. E se ele sai sem um próximo passo, é difícil você chamar ele para nova reunião. Dá aquela esfriada, sim, ele está vendo um monte de coisa. Quando você responde com confiança, você vence a insegurança dele. Quando você fecha com postura, você dá segurança para ele comprar. Ele precisa, então, resumo de tudo: segurança, confiança, segurança e confiança. É isso que vai fazer o cliente tomar a decisão. Muitas vezes o imóvel não é para ele. O imóvel é mais caro do que ele pode, ele não tem recurso financeiro. Então, não adianta você ofertar em mercado sem demanda. Tem que ter uma demanda. Ele fazer um esforço. Então, por isso o diagnóstico é tão importante antes de você levar para visita, antes de frustrar. Eu vejo alguns estandes de vendas que tem 2, 3, 4, até 5 apartamentos decorados. O corretor leva nos 5. Lógico que ele vai querer o maior, o mais bem decorado, mas e se o bolso não atinge? Então tem que tomar muito cuidado, o diagnóstico é importante nessa relação, para que a gente vença as nossas objeções, as objeções que ele colocar na mesa, a gente saber exatamente o que falar. É importante que você estude bem o produto que você está vendendo, a região, enfim, para que a objeção seja uma pedrinha no sapato e não aquela muralha que você não consegue transpor. As 5 objeções mais comuns. Vamos lá, vamos ver se vocês concordam com isso. As 5 mais comuns. Primeiro, vou pensar. Tradução disso. Quando ele fala vou pensar, é porque ele está inseguro. Qual a sua resposta? Tudo bem, vamos pensar juntos. O que falta para você sentir que essa é a escolha certa? Mudou o jogo. Quando ele vai dizer vou pensar, está inseguro. E aí vamos pensar juntos. E aí você vai perguntar o que falta para você sentir que essa é a escolha certa.
Segunda, preciso falar com a minha esposa ou marido. Tradução, tenho medo de decidir sozinho. Se o influenciador, o decisor não está junto, não adianta se ficar batendo em ferro frio. Não adianta. Se ele já te disse isso, então é o momento de você trazer todo mundo para a mesa. A resposta que você vai dar, vamos ligar para ela ou para ele agora. Assim já alinhamos tudo isso juntos. Eu vendi um apartamento uma vez, um casal novo, eles eram noivos, e ela queria a opinião do pai dela, que era um gerente de banco aposentado, e eu disse para ela, liga para ele, manda ele vir aqui, um sábado à tarde. Ela falou, não, ele não está em casa, ele joga tênis no clube de sábado, liga para ele, quem sabe ele já saiu. E ele falou na hora, não, estou terminando o jogo aqui, estou indo aí. E veio, fechamos negócio, assinamos o contrato, depois me chamaram para comemoração, porque aí foram os pais dele também, e aí chamaram de uma comemoração na pizzaria. É isso, então não perca a oportunidade de tirar o cliente da zona de conforto. O mais fácil é ele falar, eu vou falar com a minha esposa, com o meu marido, depois eu te retorno. Ele tem medo de decidir sozinho, ou ela tem medo de decidir sozinha, que é perfeitamente normal. Liga para ele, liga para ela, quando ele vir, a gente já alinha tudo isso aí juntos. Terceiro, esse aí é campeão. Tá caro. Tradução, não entendi o valor. Nós não geramos valor suficiente. Então, quando o cliente fala tá caro, todos os clientes falam tá caro, é um normal, né? A gente precisa responder, caro comparado a quê? Você viu tudo que esse imóvel entrega? Caro em relação a quê? Ao vizinho? É importante você ter todo o estudo de mercado da região, o arte da guerra, como a gente fala aqui, no mercado de lançamentos. Então a gente precisa saber, o fulano, mas lá o preço é tanto. Você já sabe, entendeu? E se o argumento, e se o preço for um pênalti no teu produto, saiba como sair dessa objeção. Confronte o cliente, sem agredir, confronte o cliente para ele passar para você aquilo que ele está pensando. Quarto, não estou com pressa. Aí a tradução disso é que ele não percebeu a urgência de fechar negócio. Então, você tem que mandar. Você sabia que os melhores imóveis saem em poucos dias? Esperar também é uma escolha com custo. Fato. Né? Muitos clientes não decidem no lançamento, o lançamento tem uma tabela melhor, e também você consegue escolher a unidade. Agora, se esperar, vai vender e vai ficar o que sobrar. Fato. Quando o imóvel é de terceiros, a mesma coisa. Vou pensar. O imóvel pode ser vendido a qualquer momento, porque está no preço de oportunidade e tem outras negociações em vista, e pode acontecer e acontece. Quinta objeção mais comum. Preciso ver outras opções. Ele ainda não sentiu a conexão. Resposta. O que nesse imóvel ainda não te convenceu? Vamos direto ao ponto. O que é importante para você que não tem nesse imóvel? Ele precisa te falar, porque aí você vai saber. Tem coisas que você não vai conseguir solucionar, mas de repente você tem outro imóvel. Ou aquilo que você não tem, de repente não seja tão importante para ele assim, e aí pode ser feita uma negociação onde perde um pouco, não estou falando de preço não, perde um pouco, tudo bem, a piscina é menor, mas também não faço natação, então não preciso de uma piscina oficial, e assim por diante. Vamos falar agora sobre exemplos práticos. Exemplo número 1, fechamento direto com empatia. Simão, gostei do imóvel, mas ainda tenho dúvida. Vamos resolver isso juntos. O que está pegando de verdade?
Me fala, sem filtro, pode falar a verdade. O que está pegando? Posso te ajudar de alguma maneira? Enfim, tem que ir para cima. Exemplo 2. Técnica do fechamento em degraus. Você faria uma proposta com 10% abaixo do valor? Essa eu usei a minha vida inteira. Usei a minha vida inteira. A minha resposta, se eu conseguir abrir essa negociação, você está pronto para assinar ainda hoje? Não adianta eu fazer uma proposta e você está só chutando. Existe diferença entre proposta e consulta. Existe diferença entre cliente e contato. Você é um cliente ou você é um contato? Você tem um cliente ou você tem um contato? Isso é uma proposta para assinar hoje, se eu aprovar? Ou é uma consulta para ver se dá? Eu usei muito isso. Uso muito, eu acho que é matadora. Terceiro, fechamento com visão futura. Não sei se é o momento. Aí você responde, e quando for o momento, esse imóvel ainda estará aqui? O que pode acontecer se você perder essa oportunidade? O que você perde por não ter comprado esse imóvel? Então faz ele refletir. Tem que jogar ele para o futuro com a sensação de perda, e aí você vai criar o gatilho da urgência para assinar. Tá? Então são 3 exemplos muito simples, mas que acontecem todo santo dia, e a maior parte das objeções vem disso mesmo. Plano de ação de 21 dias. Vamos fazer um plano de ação de 21 dias sobre fechamento de guerra. Anota aí, caderno, caneta, computador. Vamos fazer esse plano de ação que eu tenho certeza que vai dar certo, vai funcionar com você. Semana 1, primeira semana, começamos a primeira semana dos 21 dias. Estudo e preparo. Liste suas 10 últimas objeções reais. Comece a pensar em 10 objeções que você recebeu no último dia, na última semana, no último mês. Anota tudo. Crie uma resposta de valor para cada uma. Quais foram as respostas que vocês deram, que você deu, e quais são as respostas que você poderia ter dado. Faz esse comparativo. Treine na frente do espelho com a postura e tom firme. Frente do espelho, falando com você mesmo, treine exatamente essa postura, discurso firme, sem gaguejar, e tenha isso na ponta da língua. As objeções, treinar objeções é uma coisa que funciona demais. Na semana 2, vamos fazer a aplicação em campo. Use uma técnica nova por visita. Falamos aqui dos exemplos, você pode usar esses exemplos, tá? Então, use uma técnica nova por visita. Grave áudios de simulações para treinar com os colegas. Conversando com o colega, simula uma negociação. Eu já fiz alguns cursos de negociação. É chato, é meio constrangedor até, porque é um ensaio, mas é importante, sabia? A gente simular uma negociação, a pessoa ela faz o cliente, você faz o vendedor e troca, vocês vão treinar juntos e vão crescer juntos. Feche uma conversa com, vamos resolver isso agora? Sempre a urgência. Se assina hoje? Vamos resolver isso agora? Essa é a semana 2. Agora a gente vai para a terceira e última para fechar os 21 dias. Faça pós-venda e maestria. Faça follow-up com argumento de autoridade. Então, o follow-up que você vai falar do cliente, sobre a visita, sobre o cliente, faça com autoridade. Acompanhe indecisos com vídeos personalizados. Então, vai nos imóveis, os clientes que estão indecisos, é difícil trazer de volta, mas mande vídeos, mostre que você continua interessado, que você não desistiu dele.
e assim por diante. Monte sua cartilha de objeções para consulta rápida. Essa cartilha com objeções, a gente acha que vai ser uma cartilha longa, né? Mas não é. As objeções são sempre as mesmas. Cada imóvel tem as suas objeções. Cada imóvel tem as suas objeções. Então, você precisa listar aí, não são muitas, no máximo 10 objeções aí que você vai ter que ter na ponta da língua, porque todos os clientes que visitar aquele imóvel, com certeza vai falar uma das 10. Porque, de repente, são pênaltis que o produto tem e você não tem como resolver. Enfim, importante você ter isso, tá? Agora a gente vai partir para os exercícios de fixação. Qual objeção mais trava você hoje? É o tá caro? Essa objeção que trava demais? Escreva 3 respostas diferentes para ela. O cliente fala assim, ó, Simão, muito caro esse imóvel. Então, quais são as respostas que você vai dar diante dessa objeção? Simule com um amigo corretor um fechamento difícil. Fechamento difícil. Teve um curso, um treinamento, um MBA de fechamento, de negociação, aliás, que eu fiz, que foi muito interessante. O professor dividiu a sala de aula, então uma parte era cliente, recebia uma folha com tudo aquilo que um cliente falaria. E a outra parte era o vendedor, com tudo aquilo também que o vendedor falaria. Só que eles não conheciam, um não conhecia do outro e tinha argumentos de confronto mesmo. Então, na hora que a gente estava lá falando, a gente não sabia o que estava escrito no outro papel, e aí começou a ser uma negociação de verdade. Então, simule com seu amigo isso, um fechamento muito difícil, ou se você lembrar de algum fechamento que você teve difícil, ou ele, anota e faz junto com o seu colega para ensaiar. Grave, analise e melhore sua postura e vocabulário. Então, muitos vícios de linguagem, precisamos melhorar isso resolve com leitura, mas quando você grava e você assiste o seu próprio vídeo, você percebe várias coisas que você tem que eliminar do seu vocabulário. Objeção não é o fim, é o começo da sua autoridade. Então não leve a objeção como o fim do negócio, ele está melhorando a sua autoridade perante o cliente. Qual a conclusão? Vamos lá, partindo por finalmente, qual a conclusão que a gente chega dessa aula sobre objeção e fechamento? Quem domina a objeção, domina o fechamento. Está claro isso. Quem fecha com confiança, muda o jogo. Hoje, você aprendeu que o cliente inseguro não precisa de preço, precisa de você com mais confiança. Essa é a hora de virar a chave e fechar como um verdadeiro guerreiro de mercado. Contar uma história rápida. Muitas vezes a gente usa o argumento de negocie com a diretoria. O negocie com a diretoria, muitas pessoas pensam que é para redução de preço, dar desconto, mas normalmente não é, sabia? Para minha surpresa até não foi, nos que eu participei não foram. Era porque o cliente queria saber a última pessoa da decisão. Então, quando a gente chega na mesa como diretor e fala, ó, daqui para frente não vai, esse é o mínimo do mínimo, ele começa a confiar no corretor, no gerente, e aí ele fecha o negócio. Então, ele não quer mais desconto. Ele quer só saber se não tem mais algum descontinho aí que estão escondendo na manga dele. Tá? Então, presta atenção nisso, porque isso aí muda totalmente o jogo. Hoje, né, nós aprendemos aí que o cliente ele precisa de você com mais confiança.
E essa é a hora de virar a chave e fechar como um verdadeiro guerreiro de mercado. Tem que ir para cima, tem que sempre ser agressivo. Eu sou muito agressivo em fechamento, em venda, porque se a gente ficar na mesma temperatura do cliente, na mesma vibração do cliente, é mais difícil a conversão em vendas. Vamos falar de dúvidas agora. Qual a objeção mais aparece com seus clientes? Qual? Qual a que vocês têm mais? Escreve aqui embaixo para mim. Você sente que está conduzindo ou apenas respondendo? Manda aqui para mim, aqui embaixo. Manda no meu direct, vamos resolver junto essa trava. Eu vou te ajudar. Então, manda aqui embaixo, escreve tudo, eu vou te responder direto para que você vença essa trava, saia disso, porque precisamos fechar mais negócio. E todo o atendimento é a tua chance, é o teu show. Esteja preparado e vá para cima. Não fique com medo de perder o que você não tem. Isso daí é a pior coisa que pode acontecer com um vendedor. É ter medo de perder. Medo de perder tira a vontade de ganhar. Essa aula faz parte da formação Tropa de Vendas, o treinamento direto do campo de batalha para quem quer sair da média. Se você quer resultado de verdade, precisa ter acesso a todas as aulas, materiais, planos de ação e ferramentas. Então entra agora para a comunidade Faca na Caveira, o link está na descrição abaixo e agora é a sua vez. Comenta aqui embaixo qual é a trava que está te impedindo de vender todo mês. Eu vou ler cada comentário e transformar as maiores dores em novas aulas para a Tropa de Vendas. Curta esse vídeo, compartilha com seus irmãos e irmãs de profissão que precisam parar de esperar o cliente cair no colo e vamos juntos virar o jogo. Porque conhecimento que não é compartilhado vira vaidade. Conhecimento que não é compartilhado vira vaidade. Sucesso, vamos juntos, vamos para o topo, só ele nos interessa, para cima caveira, no sofá, ninguém vende nada, mas na formação Tropa de Vendas você aprende como vencer a guerra.